Pode começar, Valquíria. Pode ser agora? Pode. Onde você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. Vamos, irmão, vou nessa rua. Não aguento, não. Manda outro cantar, não dá, não. Não tem parceria para cantar? Tem parceria? Se cantar junto, eu não sei. Não fica legal, não. Eu não tenho muita voz, não, mas vou cantar Tá bom. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz em nossa mente, assim quanta luz, quando assim em prece, aos olhos de Jesus, os olhos de Jesus, oração, quanta luz se fala em oração, quanta luz desceu, quanta luz, quanta luz, quanta luz. Boa noite, Luiz. Boa noite, Luiz. Boa noite, Rosemary. Boa noite, Ivone. Boa noite. Boa noite. Quem vai fazer a prece? Aqui em casa mesmo, a gente vai ler Vinha de Luz. Vou... Okay. Engraçado, a gente sempre abre um tema bem pertinente, né? Uma coisa que todo mundo precisa. E não é dinheiro, é tranquilidade. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. Jesus, João, capítulo 16, versículo 33. A palavra do Cristo está sempre fundamentada no espírito de serviço, a fim de que os discípulos não se enganem no capítulo da tarde. De maneira geral, os aprendizes do Evangelho aguardam a paz, onde a calma reinante nada significa além de equacionamento por vezes delituoso. No conceito da maioria, a segurança reside em garantia financeira, em relações prestigiosas no mundo, em salários astronômicos. Isso, no entanto, é secundário. Tempestades da noite costumam sanear a atmosfera do dia. Angústias da morte renovam a visão falsa da experiência terrestre. Vale mais permanecer em dia com a luta que guardar-se alguém no descanso provisório e encontrá-la amanhã com a dolorosa surpresa de quem vive defrontado por fantasmas. A terra é a escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. É indispensável, portanto, renovar-se a concepção da paz na mente do homem, para ajustá-lo à missão que foi chamado a cumprir na obra divina em favor de si mesmo. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Não é fugir ao serviço, é aceitá-lo onde, como e quando determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora, junto de nós em toda a terra. Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência.
alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus, com o máximo de lutas na terra. Para ele continuam batalhas, atritos, trabalho e testemunhos no planeta. Entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. Então, com esse espírito de tranquilidade, né, de serenidade, de paz interior, possamos serenar nossas mentes, conectar com a espiritualidade superior, os nossos amigos e benfeitores, para mais um estudo da doutrina espírita. Mestre amado Jesus, agradecidos estamos, Senhor, em teu santo nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, de Maria Santíssima, em nome dos benfeitores do Divino Espírito Santo, toda a espiritualidade que nos guarda, para estarmos mais uma noite buscando aprender um pouco mais sobre tuas verdades eternas, estudando o livro dos médiuns, para que possamos compreender um pouco mais sobre essa bendita oportunidade que tu nos dá de consolar, de ser consolado, através do contato com os espíritos. Hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Laura, só confirma aí a questão que a gente vai começar. O meu livro acabou saindo aqui do... Estava marcado. 282. 282, então. É. Questões sobre as evocações. Então, vamos lá. Eu vou começar a ler aqui, então, e depois a gente vai passando a fichinha, combinado? Uhum. Ok. Questões sobre as evocações. Primeira, pode alguém, sem ser médium, evocar os espíritos? Toda gente pode evocar os espíritos e, se aqueles que evocares não puderem manifestar-se materialmente, nem por isso deixarão de estar junto de ti e de te escutar. Então, qualquer um, mesmo que não seja médium, pode fazer essa evocação, né? Mesmo que não haja manifestação material, né? Pode aquele espírito estar ao nosso lado. Segunda, o espírito evocado atende sempre ao chamado que se lhe dirige. Isso depende das condições em que se encontra, porquanto há circunstâncias em que não pode fazer. Pode ser, ele vai atender dependendo pode ser que ele não esteja em condição. Pode ser que ele esteja em uma outra missão, em outro plano, né, em outra circunstância que ele não possa realmente, né, tenha uma condição, às vezes, né, impedido naquele momento de atender, né, aquela comunicação que ele é solicitado. Né? Isso pode acontecer também. E acho que depende também da utilidade, né? Que tem essa evocação, se é necessário, merecimento. Se vai ser útil para alguma coisa, né? Aprendizado. Quais as causas que podem impedir atenda a um espírito ao nosso chamado? Então, que causas são essas? Em primeiro lugar, a sua própria vontade. Depois, o seu estado corporal. Esse se acha encarnado as missões de que esteja encarregado, ou ainda ou lhe ser para isso negada permissão. Em primeiro lugar, a sua própria vontade, depois o seu estado corporal. Porque pode estar encarnado, né? Se estiver encarnado, vai ser... Porque às vezes a gente acha já de volta, e a gente querendo uma comunicação com ele, né? Isso pode acontecer. Há espíritos que nunca podem comunicar-se, os que, por sua natureza, ainda pertencem a mundos inferiores à Terra.
Tampouco o podem os que se acham nas esferas de punição, a menos que especial permissão lhes seja dada, com o fim de utilidade geral. Para que um espírito possa comunicar, o preciso é que tenha alcançado o grau de adiantamento do mundo onde o chama. Pois, do contrário, estranho que ele é a essas ideias desse mundo. Nenhum ponto de comparação terá para se exprimir. O mesmo já não se dá com os que estão em missão ou em expiação nos mundos inferiores. Esses têm as ideias necessárias para responder ao chamado. Então, se eles estão em condição inferior ao nosso mundo aqui, pode ser que eles não possam, né, atender essa comunicação. A única exceção são espíritos, então, que estejam lá nesses mundos inferiores por alguma missão, né? Aí esses têm permissão de atender a invocação. Quarta situação. Por que motivo pode a um espírito ser negada permissão para se comunicar? Pode ser uma prova ou uma punição para ele, ou para aquele que o chama. Esse seria um motivo. Assim, a gente lendo, né, as obras de André Luiz, a gente percebe que essa questão de se comunicar, né, até com a ente, eu vi que, não sei o que, eu tenho não sei quantos bons olhos, eu fiz tantos trabalhos e tal. Então, assim, uma concessão, né? Então, não é só a pessoa que evocar, né? Tem que ter toda uma condição também de merecimento, né? Do espírito desencarnado também, e, óbvio, uma utilidade, uma coisa que seja útil e benéfica para ambas as partes, né? Vocês querem comentar alguma coisa, pessoal? Fique à vontade. Essa questão, ela, na verdade, ela é grande, ela vai ter várias pontuações, na verdade, várias mesmo. A gente vai ter uma ideia. Aí, são 35 colocações que eles fazem, né, dessas questões sobre as evocações. Vou lá, daqui a pouco eu passo a distinção. Como podem os espíritos dispersos pelo espaço ou pelos diferentes mundos ouvir as evocações que lhes são dirigidas de todos os pontos do universo? Né? E pode estar em qualquer mundo, tal, como que ele consegue ouvir essas evocações, né? Esses chamados. Muitas vezes são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e que os vão procurar. Porém, aqui se passa um fenômeno difícil de vos ser explicado, porque ainda não podeis compreender o mundo de transmissão do pensamento entre os espíritos. A comunicação entre os espíritos é diferente da nossa, né? Nossa é verbal, o deles é por pensamento. O que te posso afirmar é que o espírito evocado, por muito afastado que esteja, recebe, por assim dizer, o choque do pensamento com uma espécie de comoção elétrica, que lhe chama a atenção para o lado de onde vem o pensamento que o atinge. Pode dizer-se que ele ouve o pensamento como na terra ouves a voz. É tudo energia, né? Assim como aqui a gente precisa de um meio, né, para poder o som fluir, as ondas sonoras, né, ele é codificado no nosso ouvido, né, e transformado em a pressão sonora em pulsos elétricos, codificado pelo cérebro. O espírito também tem esse mesmo processo, só que através do pensamento, a energia do pensamento. A gente sempre fala, né, nos nossos estudos, tem que tomar muito cuidado com essa energia, as energias que a gente emana, né, não só as palavras têm poder, porque é a expressão do pensamento, mas o próprio pensamento nosso, mesmo que silencioso, ele está emanando, né? Está sendo direcionado, né? A todos os lados. E alcança aquela pessoa, né? Que é, principalmente se ela estiver desencarnada, né? Ela está mais suscetível a perceber essa força. Né? Que a gente já tem que ir doutrinando o pensamento. E a prece, quando a gente, né, faz a prece, pedindo pelas pessoas, eu acho que já até é uma comunicação com o pensamento que a gente tem. Pensamento e coração, eu acredito.
Algum comentário aí, pessoal? Fica à vontade. Não. Então, essa daí, na quinta... Prefiro ouvir para me aprender mais. Aqui a gente está só trocando figurinha desse. Todo Nada, mundo a gente tem sempre aprende. todo mundo tem experiências e conhecimentos a compartilhar. Vamos abrir as caixinhas aí. Aí a gente Obrigada. a letra A dentro dessa quinta colocação aqui. Será o fluido universal o veículo do pensamento, como o ar ou é do som? Aí, ó. Sim, com a diferença de que o som não pode fazer-se ouvir senão dentro de um espaço muito limitado, enquanto que o pensamento alcança o infinito. O espírito no além é como o viajante, que em meio de vasta planície, ouvindo pronunciar o seu nome, se dirige para o lado de onde o chamam. Interessante. Vou passar a fichinha para Alexandre agora, então. Sabemos que as distâncias nada são para os espíritos. Contudo, causa espanto ver que respondem tão prontamente ao chamado, como se estivessem muito perto. É que, com efeito, às vezes, o estão. Se a evocação é premeditada, o espírito se acha de antemão prevenido e frequentemente se encontra no lugar onde o vão evocar, antes que o chamem. Então tem essa questão também, né? Quando a gente já vai fazer uma reunião, uma coisa que a gente já mentalizou, né? Não, nessa reunião a gente vai tentar se comunicar com fulano, né? Tal. Então, e já está sabendo, então ele já vem para perto, já fica focado ali naquela reunião. Quando a reunião já é programada também, como essa que estamos fazendo, né? Na Casa Espírita, ou mesmo assim, ele já sabe que essa hora, esse horário, desse tempo, eles estão em prontidão para esse trabalho. Então, é uma evocação na hora da prece, mas que automaticamente eles já estão preparados também para esse trabalho. Por isso a importância de a gente não passar da hora, né? Não começar com atraso, né? Porque eles estão em prontidão para o trabalho. E tem hora certa, né? Tem tudo certinho, que a gente aqui na Terra não tem muito, mas eles têm a programação toda correta, né? Porque já tem outros trabalhos em seguida. Então, os horários já são certinhos. Nesse horário que eles são comprometidos com essa reunião, com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações de agora, eles já estão em prontidão. Então, a evocação é rápida, porque eles já estão aqui aguardando, né, o horário para o trabalho. A gente chega, mas eles já estão antes da gente até. Né? Verdade. Também é meio complicado evocar também, porque, como disse aqui no comecinho, muitas vezes eles não têm condição ainda de atender e se perturbam também, né? Recebe a comunicação através dos amigos que avisam, né, por meio de comunicação deles, que vão ser evocados, mas eles, às vezes, não estão em condição de atender, porque nós não sabemos da condição dos espíritos depois que desencarnam. Então, o perigo de evocar sem a gente ter a organização dos trabalhos é esse aí. A gente evocar um espírito, pedir alguma coisa, né? Pedir uma ajuda, uma coisa, e ele não está em condições, e ele, com certeza, vai sofrer, porque ele não vai se perturbar, porque ainda não pode ajudar, ainda não pode fazer o que nós pensamos que eles possam, né? Então, é melhor que seja evocado mesmo os espíritos que estão programados para os trabalhos, e os espíritos que a gente tem assim, mais ou menos uma certeza de que já estão em missão de ajuda a nós aqui da Terra, né? Aí nós possamos até evocar nas nossas preces, como nós sempre fizemos. Mas os nossos amigos, nossos irmãos, nossos parentes desencarnados, que nós não sabemos em que situação estão, é melhor que a gente faça prece para eles e peça ajuda e espere a determinação dos trabalhos, o tempo que vai seguindo para poder a gente entender se eles têm ou não condição de nos atender, mesmo pelo nosso pensamento. O nosso pensamento deve ser de elevação para eles, de prece para eles, mas não de pedido, né? De pedido de ajuda, que eles sofrem porque não estão podendo. Eu acho que deve funcionar desse jeito, né? Porque se eles sabem do nosso pensamento muito antes, né? Essa comunicação é tão rápida, espontânea,
terapia vai ser só de elevação para eles, para a moral deles, para a melhora deles, e não para favor, né? Para socorro, porque às vezes não estão em condições. E já pensou que sofrimento você pedir a uma pessoa, sua amiga, uma ajuda, vamos dizer, uma coisa bem material, um dinheiro emprestado, e a pessoa sabe que você está precisando muito, mas não tem para te emprestar, não é triste? Então é melhor a gente pedir o banco, né? Porque o banco a gente sabe que tem. Então, os espíritos, nós ainda não temos certeza, a gente não foca em pedidos, em ajuda, em sofrimento. Porque eles, bem rápido, eles estão ouvindo e não estão podendo nos ajudar. Quase sempre é difícil chegar a um patamar de poder nos ajudar aqui na Terra. Demora muito. Na dúvida, é melhor a gente orar para eles e deixar para evocar esse que já foi programado para o trabalho que estamos fazendo, como esse agora. Isso aí. Eu acho. Uma não sei. vez eu li um livro. Uma vez eu li um livro que uma menina perdeu a mãe. Olha lá, a mãe desencarnou. E ela ficava quase sempre invocando a mãe, para a mãe aparecer, que ela estava com saudade, essas coisas, né? Então, um obsessor, um espírito obsessor, que foi passando na hora que ela estava invocando a mãe, ele se apresentou como se fosse a mãe da menina. Aí houve lá um envolvimento dele, né? Ele ficou perturbando ela, aquelas coisas todas, né? E depois, aí eu não me lembro mais como que terminou a coisa, meu negócio foi assim. Então, a mãe não estava em condições de atendê-la, né? Naquele momento. Então, ele foi e aproveitou a oportunidade para poder. Né? Essa questão de evocação dos espíritos é um negócio muito sério de se estudar. É um estudo que merece assim, um tempo bem específico para isso. Porque no começo do estudo, a gente viu que a gente não deve evocar, que a gente pode evocar, não é isso? Mas a gente sempre vê, dizer assim, não pode evocar é relativo. Não se pode nesse sentido que nós vamos colocando aí. Evocar, qualquer um pode fazer o que quiser, mas as consequências nós vamos também não é isso? Então, nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém. Então, se pode evocar, podemos, mas convém evocar? O questionamento é esse, tem que dizer assim, não vamos evocar. Convém evocar, né? Nem tudo que eu posso me convém. Então, evocar espíritos que você não sabe. A situação que eles se encontram no mundo espiritual, a não ser que você já tenha uma notícia de um trabalhador da casa, de um dirigente, né? De alguém que recebe o mentor da casa, que já tem uma condição de te orientar, talvez dessa maneira tudo bem. Mas, se você não tem certeza, como te falou aqui, alguém sem ser médium, quer dizer, qualquer um de nós, né? Qualquer pessoa que não tem a mediunidade ostensiva, cair na coisa de evocar, ele corre esse risco aí que ele se falou. Então, na dúvida, vamos evocar alguns trabalhadores que nós conhecemos do mundo espiritual, que são médios, que estão em missão de nos ajudar. São espíritos que estão em missão de nos ajudar. Esse sim a gente evoca com tranquilidade. Agora, os outros, nossos parentes, amigos, que nós não sabemos, a não ser que nós saibamos, mas se a gente não sabe, é melhor apenas a oração para eles e a prece, na hora que a gente achar que precisa, ou toda hora, sempre que a gente puder. Não vai ser demais, né? É muito sério, assim, eu acho, essas questões que falam de evocação. Eu acho bem complicado. Vamos adiante, que eu acho que no decorrer aqui dos itens, acho que vai dando uma clareada, né, nessas questões todas aí para a gente. O item 7 aqui, eu vou ler até o 10 aqui, aí eu já passo também para frente. Dar-se-á que o pensamento do evocador seja mais ou menos facilmente percebido conforme as circunstâncias, quer dizer, né, ou seja, a pessoa que está evocando, né, de acordo com a circunstância, o pensamento pode ser mais facilmente percebido? Essa é a questão. Aí o Espírito responde aqui, ó, sem dúvida alguma, o Espírito é mais vivamente atingido quando chamado por um sentimento de simpatia e bondade.
É como uma voz amiga que ele reconhece. Me conhece. A não se dar isso, acontece com frequência que a evocação nenhum efeito produz. O pensamento que se desprende da evocação toca o espírito. Se ele é mal dirigido, perde-se no vácuo. Dá-se com os espíritos a que se dá com os homens. Se aquele que o chama lhes é indiferente ou antipático, podem ouvi-lo. Porém, a mais das vezes, não atendem. É isso aí, não dá nem bola. É uma comparação assim, muito fácil da gente entender, né? Não é? A pessoa chata fica chamando, a gente finge que não ouve, né? Nem abre a porta, olha assim no não abre. Mesma coisa do espírito, né? É vida, né? Tudo é vida. É isso aí. É. Oitavo aí. O espírito evocado vem espontaneamente ou constrangido? Obedece à vontade de Deus, isto é, a lei geral que rege o universo. Todavia, a palavra constrangido não se ajusta ao caso, porquanto o espírito julga da utilidade de vir ou deixar de vir. Ainda aí exerce o livre-arbítrio. O espírito superior vem sempre que chamado com um fim útil. Não se nega a responder, senão a pessoas pouco sérias e que tratam dessas coisas por divertimento. Aquilo que a gente falou antes, né? Tudo que o espírito superior faz, né, ou deixa de fazer, é de acordo com a utilidade. Se for útil, se vai ter se tem um benéfico, se vai, né, surtir um efeito benéfico, ele faz. Caso não seja, se for uma coisa de divertimento, futilidade, né, ele vê uma coisa infantil, que não tem merecimento ou nada que vai acrescentar no positivo, ele simplesmente releva aquilo ali. Não perde tempo, Item 9. Pode o espírito evocado negar-se a atender ao chamado que lhe é dirigido? A gente já falou sobre isso, né? Vamos lá. Perfeitamente. Onde estaria o seu livre-arbítrio se assim não fosse? Pensais que todos os seres do universo estão às vossas ordens? Vós mesmos vos considerais obrigados a responder a todos os que vos pronunciam os nomes? Quando digo que o espírito pode recusar-se, refiro-me ao pedido do evocador, visto que o espírito inferior pode ser constrangido a vir por um espírito superior. Então, essa questão do constrangimento, né, é como se fosse uma condução coercitiva, né, que é um termo que é usado, né? Quando a pessoa é obrigada a comparecer no local mesmo contra a vontade. E isso acontece entre a gente aqui quando a pessoa tem que fazer um depoimento, que ela é obrigada, né, a depor, né, a fazer participar de uma audiência. Então, ela é conduzida, né, como diz no termo jurídico, até debaixo de vara. Né? Ela é obrigada, né, até com força policial, entendeu? E no mundo espiritual, isso acontece também com o espírito, né, que ele pode ser conduzido, né, coercitivamente para o espírito superior. Olha, amigo, você tem que ir lá. Né? Tem que ir lá. Estão chamando você, você tem uma dívida com aquele grupo lá, você precisa comparecer e dar seu testemunho. Aí ele vai mesmo sem querer ir. Né? Ou vai quando ele precisa ir também. Né? Isso acontece muito nas reuniões que a gente participa, né? Que às vezes o espírito está ali, meio contra a vontade, né? Meio não queria, não sabe por que está ali, está se sentindo até mal, né? Mas ele, né? Vamos que vamos, o pessoal vai empurrando ele ali para poder ele ter aquele conhecimento, poder se manifestar. Eu estou rindo aqui, estou lembrando, quando meu filho era pequeno, a gente mandava ele para evangelização discente. Não queria ir, era coercitivo também. Nem que o cara debaixo de vara você vai, mas você vai. Quando o filho é pequeno, a gente tem que, né? Era a minha missão de mãe estar colocando ele no caminho. Aí eu lembrei dele. É a saudade do filho que me fez lembrar. Vai lembrar. Bom, voltando aqui, né? Item 10 aqui, meu último aqui. Ó. Haverá para o evocador meio de constranger um espírito a vir a seu malgrado? Nenhum, desde que o espírito lhe seja igual ou superior em moralidade. Digo em moralidade
e não inteligência, porque então nenhuma autoridade tem o evocador sobre ele. Se ele é inferior, o evocador pode consegui-lo, desde que seja para o bem do espírito, porque neste caso outros espíritos o secundarão. É o que a gente viu na questão anterior, né? Então, depende aí da situação, né, de inferioridade ou superioridade moral. É porque, para o espírito, né, o que vale é a força moral, não a força física. Né? Tem que ter essa... Né, se o médium, no caso de exceção total, você tem uma condição, né, de superioridade e vai ter alguma utilidade para aquele espírito, né, que naquela condição ele está em sentido inferior, ele é levado por outros espíritos para poder participar, entendeu? Porque vai ter uma utilidade para ele. Né? Bom, deixa eu passar minha fichinha aí. Quem quer pegar essa ficha aí? Vamos, Valquíria. É para ler? É 11? É 11. Haverá inconveniente em se invocarem espíritos inferiores, e será de temer que, chamando-os, o evocador lhes fique sob o domínio? Eles não dominam senão os que deixam dominar. Aquele que é assistido por bons espíritos nada tem que temer. Impõe-se aos espíritos inferiores e não estes a ele. Isolados, os médios, sobretudo, os que começam, devem abster-se de tais evocações. Está vendo? É sempre um cuidado, né, especial que se tem que ter, porque para cada situação, um comportamento do médium, né? Uma atitude da casa, do médium. Então, aí está vendo, eles começam a abster-se de tais evocações. E é bom também a gente lembrar, Alexandre, pessoal, que Deus está no comando de todas as coisas, né? Todas as situações difíceis, constrangedoras que existem entre a comunicação do mundo material com o mundo espiritual, existem todos esses pormenores, mas, acima disso tudo, existe Deus no comando de tudo, né? No domínio da situação, os espíritos superiores, que as coisas não vão também acontecendo tudo que se pensa que acontece, porque nós temos auxílio do nosso anjo de guarda, dos espíritos superiores, do nosso Pai Maior, que estão também, né, observando do trabalho e pedindo determinadas situações difíceis, às vezes, para a gente. Acontece, sim, mas se a gente tem a intenção, uma moral bem intencionada, e fé em Deus, e certeza de que nós não estamos só e abandonados, determinadas situações colocadas podem acontecer, mas não é assim toda hora, tão rápido, tão constante na nossa vida. Por isso a nossa vigilância, né? Do orar e vigiar, nossa fé sempre revigorada, nossas orações, como é que se diz? Nosso trabalho de prevenção dessas coisas. Até o trabalho de prevenção são outros. Para o mundo espiritual, é a nossa parte que nós temos que fazer, para que essas situações que nós estamos vendo aí desde o começo do outro capítulo não venha a ficar uma coisa constante em nossas vidas. Acontece, mas nós não estamos assim abandonados, né? Nós temos sempre a luz, né? A proteção divina, nosso anjo de guarda, os espíritos amigos, todo mundo vigiando, todo mundo nos protegendo, né? Nos orientando os irmãos desencarnados. Não é? Eu acho. Lê a outra? Sim. Concorda com isso? Senão, fala aí que eu escuto. Tá certo. Então, vamos embora. Serão necessárias algumas disposições especiais para as evocações? A mais essencial de todas as disposições é o recolhimento. Quando se deseja entrar em comunicação com espíritos sérios, com fé e com o desejo do bem, tem-se mais força para evocar os espíritos superiores, elevando sua alma por alguns instantes de recolhimento. Quando dá evocação, o evocador se identifica com os bons espíritos e o dispõe a vires. Tá vendo? É como nós colocamos, né? Tudo tem uma maneira de a gente se pôr, né? Se posicionar. Para as evocações é preciso fé? A fé em Deus, sim. Para o mais, a fé virá se desejardes o bem e tiverdes o propósito de instruir-vos.
tudo tem essa concessão, né? Reunidos em comunhão de pensamento e de intenções, dispõem os homens de mais poder para invocar os espíritos. Quando todos estão reunidos pela caridade para o bem, grandes coisas alcançam. Nada mais prejudicial hoje ao resultado das invocações do que a divergência de ideias. Outra coisa importante, né? A gente está sempre com o nosso pensamento unidos, né? Uníssono, numa só intenção para que essas invocações aconteçam de maneira saudável, né? Será conveniente a precaução de se formar cadeia, dando-se todas as mãos alguns minutos antes de começar a reunião? A cadeia é um meio material que não estabelece entre vós a união. Se esta não existe nos pensamentos, mais conveniente do que isso é unirem-se todos por um pensamento comum, chamando cada um de seu lado os bons espíritos. Não imagineis o que se pode obter numa reunião séria, de onde se haja banido todo sentimento de orgulho e de personalismo, e onde reine perfeito e demuda cordialidade. Coisa bacana, né? Quando a gente vai para uma reunião, todo mundo pensando da mesma forma, né? Pensando na caridade, no bem, na hora da prece, nosso recolhimento, né? Para esses bons pensamentos. Que reunião bacana que se vê. A gente sai de uma reunião dessa revigorada e na certeza de que o trabalho foi bom, que foi bom para todo mundo, para o mundo espiritual, para o mundo material, porque é preciso que os pensamentos estejam unidos e não as mãos. As mãos é coisa material. E para a comunicação com os espíritos é preciso comunicação íntima, né, Edinho? Espírito para espírito, nosso pensamento, nosso sentimento, e não nossas mãos, né? Não tem nada a ver. Às vezes a gente faz umas coisinhas assim, né, da mão, né, para energizar, mas não tem necessidade, né? A necessidade, não adianta você estar de mão dadas numa reunião, todo mundo orando de mão dadas, mas o pensamento está diferente, né? Então está olhando assim para o lado, uma coisinha e outra, reparando isso, reparando aquilo. O pensamento não está em uma única coisa. A gente sempre vê falar uma casa espírita, ela não precisa estar muito superlotada. Os pensamentos que precisam estar superlotados da mesma coisa. Porque, às vezes, a casa está muito cheia, todo mundo cantando, todo mundo feliz e a gente alegre também, mas os pensamentos também estão heterogêneos ali. Aí a comunicação com os espíritos se dá da mesma forma. É preferível casas menores, com menos frequência, né, de trabalhadores, que pensem mais ou menos de uma mesma forma, que tenha, nesse horário de trabalho, principalmente, né, que tenha os pensamentos unidos, todo numa mesma sintonia, para que o trabalho corra também da mesma forma. Né? Casa cheia, pensamento diferente também. Tem mais? Não, passar a fichinha para... Quem é que está aí? Elcio, quer continuar, Elcio? Mais 5 questões aí para a gente ir adiante? Eu continuo o problema todo que eu estou meio perdido, cara. Ele está em qual parte que está? Ó, a gente está aqui, cara, no item... Na questão 282, né, questões sobre as evocações. Ela é dividida em 35 parágrafos. Então, a gente está aqui no 16º, né? A Valquíria leu até o 15º, vai iniciar agora o 16º. Cada um está lendo 5, né? Uma forma de a gente, né, as pessoas participarem. Peraí que eu estou chegando aqui. Capítulo 25, página 362. Aí varia de livro para livro, né? A minha já é 374. Vamos terminar logo, né? Então, e qual que está a questão? Qual que é? 16º. Isso. São preferíveis as evocações em dias e horas determinados? Sim, e se possível no mesmo lugar. Os espíritos aí acorrem com mais satisfação. O desejo constante que tendes é que auxilie os espíritos a se porem em comunicação convosco. Eles têm ocupações que não podem deixar de improviso, para a satisfação vossa pessoal. Digo no mesmo lugar,
Mas não julgueis que isso deva constituir uma obrigação absoluta, porquanto os espíritos vão a toda parte. Quero dizer que o lugar consagrado às reuniões é preferível, porque o recolhimento se faz mais perfeito. Aqui é uma questão até lógica, né? Se a gente se colocar no lugar do espírito, basta a gente se colocar, imagina a gente desencarnado e a gente vai ao centro espírita. Se você souber que horas que vai acontecer a reunião, qual o local onde vai acontecer a reunião, é muito mais fácil, né? Não precisa. Então, é bem melhor, né? Claro que existe um erro, dos espíritas que acham que isso aí é uma condição inviolável, né? Eu não posso mexer na hora, eu não posso mexer no lugar, eu não posso sair desse lugar, não posso sair. Não existe isso, né? Parece que ou seja, nós que somos espíritas estamos querendo quebrar esses paradigmas, né? Achando que é o lugar sagrado, é a hora sagrada. Não existe nada disso. O lugar sagrado e a hora sagrada somos nós que fazemos. Então, o lugar, né, ele pouco importa. Claro que é melhor que você tenha um lugar pré-determinado para que os espíritos saibam para onde ir, né? Porque também, afinal de contas, eles não são adivinhos. Então, a gente precisa ter uma hora certa, um local certo, mas também, se não for possível, os espíritos eles vão saber que naquele momento não será possível, né? Tem uma coisa que acontece no nosso mundo material, agora não acontece mais, mas todos os anos acontecia. O que era? Chamado como é que é? Horário de verão. Né? Horário de verão. Porque a hora, você imagine só, se aquela hora, 8 horas da noite, da reunião mediúnica, fosse uma hora sagrada, que, pelo amor de Deus, não posso mudar, porque é a hora mística da coisa. Aí, com o horário de verão, como é que faz? Né? Então, esses detalhes que a gente precisa, como espíritas, analisar. O local também. Por exemplo, o centro espírita está em obras, você vai arrumar uma outra sala. Às vezes você arruma até uma outra casa, porque o centro está em obra, vai demorar 1 ano, 2 anos para reparar, tem que arrumar outro ponto. Então, é importante que tenha a hora determinada, o local, mas também isso não é uma coisa inviolável. É isso que tem que tomar cuidado. O espiritismo não tem liturgia, né? A gente tem um centro, né, que a gente se reúne, mas agora, por exemplo, nós estamos em pandemia. Você acha que por esse simples fato de a gente não estar na casa espírita, os espíritos não estão participando da reunião conosco? Está cada um em sua casa. Né? É um exemplo, né? Mais real, mais atual, impossível, né? Com certeza. Quando nós estivemos em obra também, reunimos no Lar de Maria, muitos anos atrás. Ficamos o tempo todo da obra reunidos no Lar de Maria. O divino. Elcio, pode ir adiante. Vamos embora, senão vai dar tempo. Certos objetos, como medalhas e talismãs, têm a propriedade de atrair ou repelir os espíritos, conforme pretendem alguns? Esta pergunta é escusada, porquanto bem sabe-se que a matéria nenhuma ação exerce sobre os espíritos. Fica bem certo que nunca um bom espírito aconselhará semelhantes absurdades. A virtude dos talismãs de qualquer natureza que sejam jamais existiu, senão na imaginação das pessoas crédulas. Isso aí está bem claro. Mas isso é uma coisa assim que é claro, mas não é bem. Ainda tem muita gente que se apega a isso, viu? Isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Então, é a meia da sorte, né? A roupa que eu consegui passar no vestibular, a caneta que me ajudou a isso. Tem uma série de pequenas coisas que a gente não consegue largar ainda. Tem uma série de pequenos detalhes. Né? E é importante a gente falar nisso porque todos nós somos humanos e quando nós adentramos a casa espírita, nós carregamos esses pequenos detalhes, né, para junto de nós. E aí nós vamos moldando o nosso ambiente conforme os nossos pequenos detalhes, né, conforme aquilo que a gente tem.
E se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco a gente transforma a casa espírita numa situação completamente diferente daquilo que é a proposta dos espíritos, né? Livre de qualquer amarras aí afora. Então, tem que ter uma certa vigilância para conosco mesmo, né? Isso é um problema muito sério, porque quando a gente fala com as pessoas se sentem, se sentem ofendidas, né? Quando a gente alerta a pessoa, fulano, isso aqui não é uma coisa que a doutrina que cai bem para a doutrina, mas a pessoa tem um costume tão grande de fazer determinadas coisas que ela não consegue nem perceber o erro. Fica bem lembrada. Isso é uma coisa. Eu vou dar um exemplo assim. Aqui no estado do Rio não é tão forte, mas no estado de Minas Gerais, a Igreja Católica é muito forte. E eu já vi, eu não fui nem uma, nem duas, nem três, várias vezes, pessoas que entravam dentro do centro espírita e quando chegavam, geralmente o centro ele é formado por cadeiras encostadas nas duas paredes e um corredor no meio. Quase todos os centros são assim, né? E aí o que acontece? A pessoa ia no corredor do meio, né? Chegava ali e fazia aquele sinal, né? O sinal correspondente que se faz dentro da Igreja Católica. E o que é isso? Isso é um costume, né? Não é nada de maldade, não, mas é um costume que a gente carrega. E aí, eu falei de uma coisa assim que é mais aparente, mas tem outros pequenos costumes também que a gente vai levando para a casa espírita, que se não tomar cuidado, e se a gente não for humilde o bastante para ouvir o conselho do outro, acaba que aquilo se transforma numa situação mais complicada. Pode ir adiante aí, como a gente faz, Elson. Acho que interessante a gente ir até o 19, que a questão 20 ela é bem grande, né? Acho que até 19 dá para a gente ir, nas duas aí. Mais umas. Que se deve pensar dos espíritos que marcam encontros em lugares lúgubres e a horas indevidas. Esses espíritos se divertem à custa dos que lhe dão ouvidos. É sempre inútil e não raro perigoso ceder a tais sugestões. Inútil, porque nada absolutamente se ganha em ser mistificado. Perigoso, não pelo mal que posso fazer aos espíritos, mas pela influência que isso pode ter sobre cérebros fracos. Então, a gente vê aí, na verdade, não tem influência nenhuma. Lugares lúgubres, horas indevidas, aí à meia-noite, né? O cemitério à meia-noite. O pessoal tem muito essas coisas. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Quem conhece sabe das histórias de cemitérios do mundo que existe no mundo espiritual, vai ver que isso não faz o menor sentido. O cemitério, pelo contrário, é um lugar que muitos espíritos ali ainda estão pensando nos erros da sua vida e não estão dando a mínima importância pelo que está rolando ao lado, né? Está acontecendo ao lado. Ele está mais preocupado com ele mesmo, com a sua própria dor, do que com a dor do que com outra coisa, né? Isso aqueles que estão ali, né? A maioria não fica ali. Quem vai ficar no cemitério? Nem o espírito fica, né? A pergunta 19. Haverá dias e horas mais propícias para as evocações? Para os espíritos, isso é completamente diferente. Como tudo que é material e for superstição acreditar-se na influência dos dias e das horas. Os momentos mais propícios são aqueles em que o evocador possa estar menos distraído pelas suas ocupações habituais, em que se ache mais calmo de corpo e de espírito. Essa questão ela tem a mesma explicação para o Evangelho no Lar, né? Qual o dia melhor para o Evangelho no Lar? Não tem dia melhor, né? O dia melhor é aquele que, como está escrito aqui, menos distraído pelas suas ocupações habituais e que se ache mais calmo de corpo e espírito. Então, naturalmente que quando você junta mais pessoas, né, 10, 20, 30 pessoas, aí você não pode fazer assim horas muito horas assim fora do habitual, né, do normal, né? Porque o que é o normal? A gente acorda de manhã, trabalha de 8 até as 5 horas da tarde, né, e depois a gente está livre. Então, esse horário é o horário que a humanidade estipulou para o trabalho,
a gente pode até marcar reuniões para pessoas que não fazem, que não participam, mas a gente sabe que a maioria vai estar livre, ou muito cedo, que a maioria não pode, em grande parte, né? Ou à noite. Então, por isso que se faz reuniões no centro espírita à noite, né? Não é porque à noite é mais fácil evocar os espíritos, né? Isso não existe. Não tem diferença nenhuma. Agora, Noite é porque... Oi. Não, terminei. Eu só queria Não, pode falar, acrescentar. Alexandre, pode falar. Eu só queria acrescentar, né, nessa parte final aí, né, em que o evocador se acha mais calmo do que o corpo de espírito. Na verdade, eu acho que não é só nem a questão de calmo, né? Eu acho que para a gente participar de uma reunião mediúnica, eu acho que tem que haver uma preparação toda especial ao longo do dia, né? A gente abster-se de muitas coisas, né? A gente procurar serenar o nosso coração, a gente uma alimentação mais leve, enfim, eu acho que tem toda uma preparação, né, que você precisa fazer para você estar mais preparado, né? Para você participar de uma reunião, né, que seja no final do dia, como geralmente é, né? 7 horas da noite, 5 horas, 6, 8, a hora não diz muito a respeito, mas a gente tem que estar mais tranquilo, a gente tem que estar mais... Até para facilitar realmente essa comunicação aí com o plano, né, espiritual. É importante isso. Mas a questão das horas, né, é isso que você falou mesmo. Principalmente quando a gente tem um compromisso tipo culto doméstico, né, que a gente tem que estar realmente cumprindo aquele dia, aquele horário ali. Eu acho que é importante pelo compromisso, né, que os espíritos já se habituam também a participar com a gente, né? Eles se programam para aquele compromisso ali, sabe? Naquele dia da semana, no nosso caso aqui é domingo, né? 8 horas da noite. É a disciplina, né? Mas não tem nada assim obrigatório, não tem hora nem dia mais favorável que o outro. Pessoal, eu acho que por hoje, né? Já são, né? Acho que a gente já pode finalizando aí. Eu acho que eu pediria aí para a Valquíria, né? A Lúcia hoje não está, a Valquíria fazer a nossa prece aí, por favor. Meus irmãos, graças a Deus, chegamos ao término da nossa reunião. Uma reunião que só nos trouxe coisas bacanas, que só nos elevou espiritualmente, e viu, Pai querido, para que possamos ter uma noite de paz, de tranquilidade, um sono de refazimento para o nosso espírito. Acima de tudo, Pai, que possamos colocar em prática esses ensinamentos que aqui ouvimos, que aqui comentamos, que estudamos, nos nossos trabalhos mediúnicos, da nossa casa, da nossa vida, no dia a dia. Que nós possamos, Pai querido, estar com o nosso pensamento elevado, nosso sentimento mais puro, pensando nos nossos irmãos que estão nesse momento de sofrimento, nos nossos irmãos que desencarnaram recentemente, que eles possam encontrar também uma luz, a paz, irmãos queridos e socorristas que possam encaminhá-los na sua verdadeira vida. A paz esteja em nossos corações, tenhamos um domingo de paz, uma fim de semana de harmonia na nossa família, no nosso meio social, na nossa vida, no dia a dia, uma semana de paz e de amor. Paz a todos os irmãos presentes, encarnados e desencarnados, a todos que não puderam comparecer. O nosso amor, a nossa gratidão eterna ao nosso Pai maior. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Ótimo final de semana para todos aí. Fique com Deus. Até segunda-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser. Beijão, até segunda. noite, Ótimo final de semana. Tchau, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Hoje, gente, Boa noite. Tchau, tchau. vou falar de uns encrenqueirozinhos que eu tenho aqui, sabe? Estão na linha. Ah, então tá. Bota os encrenqueiros para correr. Encrenqueirozinho, igual a mãe, igual a mãe. Beijão, querido. Fique com Deus. Tchau. Tchau.